Olá! Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao PHP Moderno. Na última aula nós conhecemos um pouco mais sobre o seu histórico, sobre o seu ecossistema, CMS, frameworks, conhecemos um pouco sobre a sintaxe básica do PHP, como operadores condicionais, operadores como if else condicionais no caso. Exploramos um pouco da codificação inicial dele, né? Trabalhamos um pequeno exercício para a gente poder iniciar o conhecimento mais aprofundado sobre a sintaxe do PHP. E hoje a gente vai dar continuidade então, e hoje a gente vai trabalhar alguns outros pontos, hoje a gente vai conhecer um pouco mais, não somente sobre o PHP, mas também sobre um pouco mais sobre como a web trabalha, uma interação com formulários, alguma coisa assim um pouco mais à frente. O meu nome é Eduardo, trabalho como desenvolvedor de software na Zarp System, e a gente hoje vai estar então dando continuidade ao nosso projeto que a gente estava trabalhando na última aula. Aqui eu trouxe um pequeno roteiro para a gente poder então entender por onde a gente vai caminhar, como que a gente vai estar trabalhando agora. Então, na última aula ficou faltando a gente então versionar esse nosso projeto utilizando o Git ou o GitHub, né? Ou na verdade os dois no caso. Tem um curso também da Digital Innovation onde eu abordo questões iniciais sobre Git, GitHub, vocês podem também procurar no site, vocês vão estar encontrando. Hoje a gente vai então entender também um pouco mais sobre o protocolo HTTP e seus métodos GET e POST. Vamos entender um pouco sobre o que é o protocolo, como que ele trabalha, quais são as características básicas do protocolo. Vamos criar um formulário para que o nome e a idade do competidor possam ser digitados. Vamos recuperar esses dados de formulário, vamos validar esses dados, vamos conhecer como que o PHP permite a gente validar dados, vamos conhecer por que a gente precisa validar dados quando a gente está trabalhando com a web, com formulários e etc. Vamos conhecer um pouco mais também sobre sessões PHP. O protocolo HTTP. HTTP ele é um acrônimo para Hypertext Transfer Protocol. Basicamente ele começou a ser constituído a partir do boom da internet, isso daí lá por volta de 1999, 2000, quando Roy Field, juntamente com outros grandes nomes da web, já trabalhavam, já atuavam com esse segmento, com esse protocolo, com o desenvolvimento das especificações desse protocolo. E ele basicamente é uma forma que a gente tem hoje de trafegar dados na web, né, de trafegar documentos na web. Ele funciona com o modelo Request Response, ou seja, você vai estar fazendo uma requisição, emitindo uma requisição de um cliente, e um servidor vai ser o responsável por processar essa requisição e devolver essa resposta para o usuário. Para você poder fazer essas requisições, você vai então começar a trabalhar com o que a gente chamaria de métodos ou verbos HTTP no caso, que seria basicamente a forma como que você vai interagir com um determinado recurso na web. Como eu disse, você vai estar então interagindo ou trafegando documentos via web no caso, e você vai então estar trabalhando o tempo todo com algum verbo HTTP. Por exemplo, quando você está acessando uma página na web que você digita lá, por exemplo, www.g1.com.br ou www.google.com.com, por exemplo, você está fazendo uma requisição GET. No caso, o seu navegador, no caso, o seu cliente de web que está instalado na tua máquina ou no teu celular, que seja, ele está sendo responsável por fazer essa requisição e ele está emitindo uma requisição do tipo GET. E esse servidor vai processar essa requisição e vai te devolver essa resposta. A gente vai conhecer um pouco mais como que o PHP interage, como que é as questões dos métodos HTTP. A gente não vai se aprofundar a eles, porque hoje, nessa aula, principalmente, a gente vai conhecer apenas dois dos verbos HTTP. Ele é muito mais do que isso, dá para se fazer muita coisa com ele. A gente vai conhecer apenas os verbos get e post, mas para efeitos de conhecimento existem outros verbos ou métodos, como vocês quiserem chamar. Por exemplo, o método put, o método delete, o método path, o método options, que seriam todas as opções que a gente tem dentro do protocolo HTTP e que a gente pode estar utilizando à medida que a nossa aplicação for precisando. Headers, toda vez que nós fazemos uma requisição HTTP, ela vai ser composta por headers, ela vai ter um corpo também, que seria o body da requisição. E o que acontece? No header vai trafegar todo tipo de informação que o servidor precisa para poder identificar quem que é a origem que está fazendo essa requisição, o que esse cara está solicitando, qual que é o content type dessa requisição que ele está
está pedindo. E o response também, por sua vez, ele também vai constituir um header, que vai ser um header de resposta no caso, informando se essa requisição teve sucesso, se ela teve um tipo de falha no lado do servidor, se ele não conseguiu processar essa requisição. Então percebam que você vai ter então a questão de request e response. Você vai utilizar os verbos e os métodos HTTP para poder fazer esses requests e devolver esses responses. E os headers basicamente vai ser o que vai estar trafegando de informação útil dentro da tua requisição. Você também tem o body, que é utilizado, por exemplo, no caso do post. No post vocês vão ver que a gente trafega informações no corpo da requisição. Mais à frente a gente vai entender, a gente vai explorar como que o PHP faz isso e como que a gente consegue obter informações sobre esse conteúdo HTTP que eu estou passando aqui para vocês agora. Manipulação de formulários com PHP. Então, como eu disse para vocês, a gente vai se atentar inicialmente a GET e POST, para a gente poder estar trabalhando. A gente vai entender um pouco da diferença de cada um deles. Como eu disse para vocês, né, o header ele trafega informações que são úteis para poder ser processadas no servidor. Dentro desse header você pode também querer estar trafegando algum tipo de informação a mais. Você pode estar querendo passar um nome de usuário, um parâmetro de pesquisa, por exemplo. E esses dados, como que você poderia estar fazendo para trafegar esses dados dentro da tua requisição HTTP? Você poderia estar utilizando então o verbo get, no caso, se você quisesse trafegar esses dados no header da tua requisição. E esses dados ficariam visíveis para todos que tiverem acesso a essa requisição. Você conseguiria estar vendo o que está passando no get dessa requisição, no header dessa requisição de maneira bem fácil. Você consegue, por exemplo, identificar o que está sendo trafegado dentro de uma requisição HTTP, inspecionando o elemento no próprio navegador, por exemplo. Você consegue ter esse tipo de informação. Se você quiser também, você consegue, ainda assim, inspecionando o elemento, obter informações também sobre os dados que estão sendo trafegados no corpo da requisição, que no caso seria o post. E são duas formas distintas que você tem de trafegar dados. Você pode então trafegar dados no header da tua requisição. Esses dados assim que são trafegados via GET quase sempre são visíveis na sua URL. Eles são passados por query string no caso. E dados que você trafega por post, esses dados eles não ficam visíveis na URL de maneira bem simples. Eles não ficariam visíveis na URL para você, eles seriam trafegados apenas no corpo da requisição. E esse usuário, para poder conseguir ver o que está sendo trafegado ali, etc., ele precisaria então inspecionar um elemento, procurar algum tipo de técnica desse tipo. Mas no cerne da coisa, o GET vai trafegar dados no header da requisição, o POST vai trafegar dados no corpo da requisição.